Olá pessoal, tudo bem? Hoje a conversa aqui no meu canal será com Johannes Freiberg. O nosso assunto aqui será saúde, ou mais especificamente a questão das fáscias musculares e as emoções. Qual é o papel das emoções no enrijecimento das fáscias e outros tipos de distúrbios relacionados a isso? Johannes é educador somático, formado em educação física pela USP, possui um longo histórico dentro do karatê como atleta e treinador. Conquistou vários títulos, campeonatos paulistas, brasileiros, pan-americano, sul-americano, mundialito, enfim, uma grande quantidade de títulos aí no karatê e atua até hoje como professor de karatê também. É formado em Rolfing, que é uma técnica que trabalha a biomecânica e manipulação facial. Exerce também a função de pesquisador e professor na Universidade da Fáscia em São Paulo. Johannes, muito obrigado por ter aceito o convite, essa presença aqui que nós conhecemos de longa data, né? O Johannes me ajudou muito numa lesão que eu tive, tinha uma dor crônica no músculo ilho-psoas, e oblíquo também, abdominal, enfim, toda essa região aí. E eu fiz um bom tempo o Rolf junto com ele e o Dr. Fernando Bertolucci. Johannes, para começar, por gentileza, você poderia fazer uma breve explanação sobre o que é a fáscia para o público leigo entender? Que a fáscia hoje, tempos até pouco tempo atrás, relativamente num tempo curto, ela não era muito conhecida, toda essa questão do enrijecimento facial, enfim, né, desse tecido, no papel das dores crônicas e no papel das emoções. Hoje tem diversos estudos, você é pesquisador, tem muitos estudos em relação a isso, né? Então, com a palavra... Então, primeiro agradecer o convite, Márcio. Assim, feliz de estar aqui. E, bom, os estudos da fáscia, eles vêm avançando fortemente desde 2007, então é bem recente nesse sentido, né? E dentro do trabalho da fáscia, tanto a doutora Aida Rolfing quanto o Steele da osteopatia presumiam, né, que a fáscia tivesse reflexos, digamos assim, né, tivessem relações diretas com o mundo psíquico e emocional. Mas você não tinha dados assim que substancializassem essa informação, era tudo muito empírico, era tudo muito tratado como uma hipótese, né, como uma possibilidade hipotética. Uma vez que você mexia ali, a pessoa passava pela sessão, depois então ela tinha um benefício sobre isso. E tinha alterações nos seus comportamentos, é aí que a gente começa a entrar em histórias bastante interessantes. Então, de 2007 para cá, os estudos, houve um avanço, e vem vindo, né, os avanços sobre os estudos da fáscia vem avançando, e esse ano, inclusive, agora em março desse ano, saiu um trabalho, né, onde já se começa a discutir mais fortemente a questão do enrijecimento do tecido conjuntivo associado a estados, por exemplo, de depressão, né? Então já vem mostrando que há muitas correlações entre a tensão, a rigidez do tecido conjuntivo e uma estrutura, uma condição postural associada com o enrijecimento desse tecido. Então está cada vez mais assim, a gente está cada vez mais entendendo que o tecido conjuntivo ele está associado a várias questões, tanto do ponto de vista patológico, estrutural, mas também da vida psíquica e emocional. Então a fáscia, né, para quem não sabe muito, ela é o que a gente chama da matriz extracelular, basicamente é assim. Então tudo que dentro do corpo não é uma célula muscular, uma célula nervosa, uma célula epitelial, vai começar então a se compor como tecido conjuntivo. Então ossos, ligamentos, tendões, aponeuroses, e um material importante chamado substância fundamental, que é um material líquido, por onde hormônios,
material imunológico, atividade nutricional, atravessa essa estrutura, e isso é uma matéria, então, passa a ser uma matéria de conhecimento relacionado a uma questão de que o corpo interno tem um ambiente, né, um ambiente associado também, então, a respostas, possíveis respostas dentro do córtex, como respostas associadas à vida emocional. E isso é uma parte delas. A outra base disso é que o sistema facial funciona como um sistema perceptual, né? A gente fala da face hoje como o maior órgão sensorial do corpo. Então, associados a ele está a questão da esterocepção, ou seja, a percepção do ambiente, a propriocepção, que é a percepção do próprio movimento, e a interocepção, que são aspectos relacionados a sensações de bem-estar ou mal-estar. Então, aí começaram os avanços, né? Principalmente pela parte interoceptiva, e associados, então, dessa forma, às condições dos tecidos musculares relacionados a isso, e basicamente também a um sistema nervoso mais autônomo ligado à estrutura visceral, né, de onde os comportamentos emocionais estão muito relacionados. E dentro disso ainda, a gente vai dizer assim que dentro da estrutura da face você vai encontrar também os nociceptores, as questões das dores. Então, processos inflamatórios ou que alteram de alguma forma esse estado interno desse corpo pode então gerar uma informação dolorosa no sujeito, e essa informação dolorosa levar a alteração de comportamento ou de humor. E o inverso também, que esse é o grande trabalho do professor Robert Schleip e outros, mas ele particularmente se ateve a isso, mostrando que o enrijecimento do tecido conjuntivo também levava a alterações do estado de humor. Então, isso passou a ser um emblema, né, nas perguntas dentro do tecido conjuntivo sobre a sua importância, a sua relação com estados, digamos, dolorosos e relacionados também a estruturas psíquicas. Numa dessas situações encontram-se também vários professores, mas um em particular que cabe aqui a gente falar, dentre outros, mas é o professor Tesat, que lá em 2010 mostra, né, que alterações relacionadas ao tecido conjuntivo também estavam relacionadas a traumas psíquicos, quer dizer, acontecidos organizados numa infância. Então, pessoas que foram agressão física, que foram, digamos, passaram por traumas muito, muito intensos, o seu tecido conjuntivo também alterava a sua relação com dor. Então, muitas das dores nas costas, né, ele verificou que estavam muito relacionadas a esses traumas de infância por um overstress, né, por um estresse excessivo, por condições externas ao corpo que eram traumas sobre, no caso, assuntos físicos, né, violência física de uma forma geral. Como se fosse uma memória celular, mais ou menos. Então, aí tem uma questão da memória, Márcio, e tem junto com isso, porque é aí que começa uma conversa importante, né? A forma como a gente organiza uma resposta, e aí é um assunto bastante importante do Stanley Kahneman, que é um dos autores que eu também uso muito no meu trabalho, e a própria Ida Wolff. A forma como você responde a esses eventos, né, vai então construindo, tanto no córtex motor quanto na estrutura osteomuscular, uma forma de resposta. E isso então está associado sim ao tecido conjuntivo. Por exemplo, pode alterar o pH do tecido conjuntivo, ele pode ficar mais ácido. A pessoa pode ter processos inflamatórios mais permanentes nesses ambientes. O sistema imunológico fica atuando de uma forma mais intensa. E com isso, então, se transforma numa memória, porque se estabiliza um comportamento que é tanto motor quanto estrutural, e essa repetição desses gestos, desses comportamentos, então vão sustentando aquele evento como uma memória, né? Que seja uma memória tissular, que seja uma memória enquanto um evento vivido, né? Efetivamente na relação do sujeito com o ambiente dele. Então a estrutura facial, né, então, está sendo construída como uma resposta junto com a atividade córtico-motora.
Nossa, que coisa. É muito interessante esse avanço, né, da biologia ou da medicina, né? Sim. Do biológico, vamos falar assim, com a questão comportamental, né? Porque apesar que nós temos várias linhas da psicologia antigas, bioenergética, reichiana, né? Que via a questão do físico, né? Trabalhava a questão do físico, a questão das couraças musculares, né? Mas nós não tínhamos ainda pesquisas tão avançadas nessa questão física mesmo, das fáscias, de tudo isso daí, né? Então, pelo que a gente está vendo, eles estão convergindo, né? Eles estão convergindo, está tendo um diálogo entre eles, né? Isso é muito importante, né, Wallace? Exatamente. O que aconteceu, né, digamos, historicamente, dentro da história da anatomia e da fisiologia humana? Eu vou falar humana porque nós estamos falando aqui dos humanos, sim, né? O tecido conjuntivo ficou de fora, digamos assim, dentro da tentativa de compreender como acontece uma organização, e aí particularmente a fáscia estrutural, motora, né, com relação aos eventos na construção do evento do corpo em relação ao seu meio ambiente. Por isso que eu falo tanto de percepção e tanto de comportamento, ou seja, a atividade coordenativa, a resposta coordenativa é uma estrutura se desenvolvendo para caber naquele lugar que a gente fala, né? Quer dizer, você vai formando um corpo que responde a isso. Imagina numa situação de guerra, onde as pessoas vão passando por situações traumáticas, elas podem enrijecer o seu corpo, né? Se retesando por conta do medo, por conta da aflição de fome, ou por conta de um possível ataque à morte, ou podem se desmanchar completamente, relaxar e ficar completamente sem resposta para esse evento. Ou seja, vai se construindo um corpo que passa a ter respostas relacionadas a esses eventos externos, e depois também tem eventos internos, estou começando com os externos, onde ele vai então construindo uma situação motora. E o tecido conjuntivo, né, que tinha ficado de fora dos sistemas motores, hoje a gente entende que toda atividade motora, ela é também uma atividade da fáscia, é simultâneo, porque o músculo, ele na prática, ele é um tecido miofacial, ou seja, ele é fáscia mais a fibra muscular, não existe uma coisa sem a outra. E nós não falávamos assim, falávamos que existia um músculo que era uma coisa e fáscia outra. Mas não, o músculo, ele é, né, uma estrutura miofacial, e dentro dessa estrutura miofacial você vai encontrar a inervação e os vasos sanguíneos que então vão estar atuando também nisso que é o metabolismo interno do corpo. Então agora, hoje a fáscia, né, se apresenta como um sistema do corpo associado à parte nervosa, vascular, metabólica e também, então, do ponto de vista estrutural, de uma organização motora propriamente dita. Entendi. Né? E essa linha que você trabalha, né, que eu estava vendo lá, a psicologia formativa, né, que isso, foca nesse discurso, a ênfase no discurso motor, né, ou seja, né, a pessoa ela começa a revelar muito da sua personalidade por meio da sua configuração física, desde postural até da questão mesmo do próprio sistema, de como está organizada as fáscias, né? O Stanley Kellyman, que é essa pessoa que eu estudo já desde 1998 regularmente, quer dizer, uma pessoa que eu nunca me afastei, tanto pessoalmente, agora nos nossos grupos, já são quase 24 anos que eu estudo a psicologia formativa de Stanley Kellyman. O Stanley Kellyman, ele traz algumas notícias, né, para a gente poder pensar a psicologia a partir também, isso é importante, de um pensamento pragmático americano, não é a psicologia europeia freudiana, isso é bem importante a gente destacar, né? Então é uma psicologia que entende ou pressupõe que a estrutura física, a anatomia do corpo, ela é uma estrutura comportamental. Então a gente fala de uma morfologia que é um comportamento, ou seja, esse corpo, ele é adaptável, ele se adapta em relação às situações. Então, eu posso aumentar de volume, de tamanho, se eu ficar fazendo exercício físico, eu vou ter uma experiência sobre esse treinamento, mas eu posso me largar num canto da sala e deixar de fazer a minha relação com o evento. Então, meu corpo também vai alterar. Bom,
o que fala a psicologia formativa? Que a gente tem uma estrutura que é o córtex motor, né, o córtex pré-frontal principalmente, onde a gente pode atuar sobre o córtex motor de uma forma direta, fazendo uma ação volitiva voluntária. E, através da ativação muscular, acionar memórias motoras, ou seja, ações que eu repito continuamente, usando para poder me relacionar nos meios. A partir daí, eu tenho condições de interferir na minha ação motora, provocando o sistema motor, para que outras ações motoras possam se predispor a surgirem como possibilidade de novos modos de agir. Ou seja, a minha ação motora, toda ação motora, ela é uma ação emocional. Nunca existe uma emoção sem uma ação motora. Então, qual é a premissa principal? Que emoção é uma organização estrutural. Ela não é uma ideia de si. Ela é um ato, né, motor configurado na realidade. E sobre isso eu posso intervir. E posso, então, intervir na minha vida perceptual, na forma como eu percebo o meu próprio corpo. E daí, então, entra o tecido conjuntivo. Esse é um assunto que eu debati bastante com o professor, com o Sr. Kellyman, né, com o Kellyman propriamente dito, onde, atuando sobre o tecido facial, né, através da ação da organização motora, ou seja, mexendo nesse comportamento do tecido facial. E isso quer dizer alterar a forma do corpo. Então eu posso ter essa mão rígida, mas eu posso suavizar a minha mão. Então vamos supor que eu pegue uma bola com força, eu tenho uma experiência de pegar essa bola com muita tensão. E isso tem aspectos no meu mundo linguístico, semântico, interno. Mas eu posso depois aprender a segurar essa bola suavizando a mão, ou seja, eu tenho uma outra tensão e por isso uma outra experiência de pegar essa bola. Ou seja, eu atuei na minha própria forma, diminuindo a minha ação e com isso modificando o meu estado estrutural completo. Isso me traz novas imagens de como é que eu posso me organizar para, por exemplo, pegar aquela bola. Isso implica, então, numa alteração dos comportamentos do tecido facial, porque ele pode, num exercício permanente de rigidez, aumentar a sua rigidez e me levar a estados, por exemplo, mais eufóricos. Ou eu posso suavizar e ir para um outro tipo de experiência que poderia ser de maleabilidade, e com isso mais soltura em movimento. Então, o tecido conjuntivo, associado à contração muscular, via córtex motor voluntário, ou seja, via uma ação que eu mesmo imprimo sobre o meu próprio corpo, eu tenho condições de ir alterando, né, digamos, essa morfologia do corpo, que é, para o pensamento pragmático, um comportamento. E um comportamento, então, é uma coleção de ações, e cada ação, né, é um conjunto de movimentos. Entendi. Então eu vou mexendo, né, de uma ação agora, já de uma resposta organizada no ambiente, eu vou voltando dentro do meu estado biológico, reorganizo a ação motor e venho para a relação com o ambiente com uma outra condição postural. Então você vai mexer muito, digamos assim, na qualidade, né, de vida das pessoas, na forma como cada um se relaciona com o seu mundo. É isso, né, que o Kellyman traz. É uma mudança de comportamento na realidade, de postura na vida, né? E pelo que eu entendi, o objetivo é tirar do modo automático, né? Exatamente. É isso que a Ida Rolf, né, percebeu com o Rolf. Ela interferia na estrutura, mexendo na estrutura, naqueles estados tônicos daquele sujeito, ou mesmo na forma como os tecidos ficaram dispostos, e essa alteração na velocidade, na dinâmica interativa dos tecidos, e a pessoa mudava a postura dela, porque tinha uma nova ordem, né, estabelecida de mobilidade dentro daquela corpo. Aquela pessoa tinha memórias, por exemplo, né, podia ter uma memória de um trauma, de um acidente, de um evento que foi bastante intenso, e ao mesmo tempo ela ganhava então a possibilidade de repensar, né, outros movimentos, outros comportamentos para aquela vida que, então, ela diria assim, se atualizaria a partir daquele momento, porque é como se ele estivesse preso num passado contínuo, através de uma repetição de gestos que nunca modificavam. A maleabilidade desse tecido, então, trazia para a pessoa
a possibilidade, então, de criar novas imagens motoras sobre as possibilidades que ela desenvolveria a partir dali para frente. Então, ela atualizaria a sua forma no seu tempo e no seu espaço. É isso que a AIDA fazia. Entendi, que legal. E essa questão daí do inconsciente, né? Porque daí, se está no modo automático, provavelmente que o inconsciente ele está bem relacionado com o sistema límbico, né? As faces, elas carregam muitas emoções. Então, seria daí uma forma diferente por meio da... porque a palavra a psicanálise estudou muito bem isso, é uma forma de ter acesso ao inconsciente. Sim. Por meio da palavra, por meio dos atos falhos, etc. E agora essa via é uma via diferente de acesso ao inconsciente. É isso? Exatamente. Então você, digamos assim, iria pela linguagem motora. O que é a linguagem motora? A narrativa do sujeito é sobre as suas ações e aquelas ações, que experiência que ele está vivendo. Então ela não é uma linguagem que tenta buscar uma construção, né, a partir de um imaginário sobre si mesmo, capturando as imagens que o sujeito produz sobre si mesmo, mas tentando capturar quais são as ações que ele faz relacionadas àquelas experiências que ele tem no mundo dele. Ou seja, aquele inconsciente, né, que aí a fáscia está totalmente ligada ao sistema límbico. Essa é uma das grandes conversas que principalmente o Craig, que é um professor lá de Harvard, trouxe, mostrando que o tecido... Depois Antônio Damasio também fala muito sobre isso, de como o tecido conjuntivo ele está associado ao córtex límbico de uma forma direta, sem necessariamente passar pela ação motora, ou seja, são respostas que foram, primeiro, involuntárias, elas foram construídas por condições reflexas a partir dessa conversa que o Kellyman e outros têm sobre isso, e que a gente responde àquele evento, né, fugindo dele, avançando sobre ele, paralisando frente a ele, ou seja, construindo uma estrutura para responder a esse evento, mas de uma forma não premeditada, assim, não construída. Ela é uma resposta involuntária. Então ela fica, a gente fala assim, a gente fica agindo, né, sem ser o dono da própria ação. A gente fica tomado pelas forças da vida, mas não agentes que podem interferir na própria história. E o trabalho que a gente faz, né, quer dizer, quando o investimento é sobre a ação motora, você construir as ações de uma forma que ele fala deliberada. Essa é uma palavra bastante importante no pensamento, na filosofia americana. Então essa deliberação, até onde tudo pode ser deliberado também, mas é uma deliberação, ou seja, você vai construindo atenção à organização do gesto, né, das ações posturais, respiratórias, enfim, com o qual você quer se fazer, né, presente naqueles meios, né? Isso não apaga a memória, mas traz o inconsciente, ele fica, então, agora colocado de uma forma expressiva, e o córtex captura isso, captura essas imagens, então a gente começa a poder interferir, enquanto dá, sobre aquilo que era uma resposta feita de uma maneira não voluntária. Reflexo, né? Bem... A base de reflexo, mecanismos primitivos de luta e fuga. Né? Exatamente. E um outro aspecto, que nem nós falamos agora na questão da face em relação às emoções, né? Agora, outro aspecto que é mais comum na questão do enrijecimento das fáscias é a questão dos movimentos repetitivos, as questões posturais mesmo, né? E como você está trabalhando também bastante, né, com a questão dos esportes de alto rendimento. Sim. Né? Nesse aspecto, você acha que é mais fácil trabalhar a questão das fáscias? Tipo, relacionado, então, por exemplo, à dor crônica, né? Com a técnica do Rolf, ou seja, outras técnicas, né, que tem, né? Você acha que é mais fácil retirar a pessoa de uma dor crônica, por exemplo, ou liberar de um trauma psicológico? Bom, eu não sei, sinceramente, assim, não sei responder qual seria mais fácil, mas a gente pode fazer duas questões, pegar as suas duas questões e abrir duas hipóteses daqui de trabalho, né? O tecido conjuntivo, ele é
um órgão sensorial. Ou seja, na medida que eu começo a estimular esse órgão sensorial, sobe, né, informações, sobe imagens das minhas próprias ações para o meu córtex motor. Então eu começo a enxergar as próprias imagens que eu venho produzindo durante o movimento. É como um sujeito que está lá jogando futebol, ele olha lá e fala, não, eu vou jogar para aquele. Ele começa a fazer esse planejamento, ou seja, ele está tendo respostas sensórias sobre a posição de corpo que ele está e, ao mesmo tempo, ele consegue tentar prever o futuro. Agora, essas informações sensórias estão acontecendo pelo sistema facial. Se esse sistema facial tiver uma aderência, uma cicatriz, um enrijecimento, essas informações diminuem muito. Então você percebe muito menos o seu corpo. Essa é uma questão da depressão. O sujeito começa a falar muito, mas ele não tem mais uma experiência sensória. Ele fica com experiências imaginativas sobre ele mesmo. Perde o contato com o corpo. Perde o contato com ele. Ele não consegue diagramar se aquilo que está acontecendo é uma coisa boa ou ruim, e ele não consegue perceber se as ações dele estão correspondendo à realidade do fora. Então, trabalhar no tecido conjuntivo, ele é fundamental para você, então eu vou falar agora do esporte, fazer uma preparação de movimento. Então eu vou pegar esse esportista e vou ajudá-lo a aumentar vou potencializar a capacidade dele de gerar experiências sensórias para o córtex, para que ele escolha cada vez mais e melhor a quantidade de movimento que ele vai usar. Vai ser essa perna daqui, vai ser aquela perna, eu vou chutar longe, eu vou chutar perto, é por baixo, é por cima. Então ele vai poder calcular mais, né, o quanto de força ele vai poder usar naquele gesto técnico, por exemplo, específico. Se esse sujeito tem uma lesão de joelho, começa a ter muitas lesões, ele começa a calcular menos, porque ele tem menos informação. Ele começa a imaginar que o chute vai chegar, mas não quer dizer que ele está controlando, ele só pode imaginar. E isso é uma diferença muito grande. Em relação ao trauma, né, é muito parecido, porque a minha experiência, que isso é uma base da minha pesquisa, aí no caso que eu fiz e venho fazendo com idosos, quando você começa a trabalhar, no meu caso, alongamentos no tecido conjuntivo, criando mobilidade, criando experiência de alteração de postural, porque o que é o stretching, né? O que é o alongamento quando se trabalha com a face? É você criar movimentos líquidos dentro do corpo. Então esses líquidos ficam mais fluidos e você consegue então melhorar a performance, por exemplo, da chamada amplitude de movimento. E quando você consegue isso, você consegue fazer então um estiramento de uma parte do tecido facial onde tem os próprios receptores. O que aconteceu com o nosso grupo? Tiveram uma melhora na qualidade de sono, uma melhora na qualidade de equilíbrio, uma melhora de disponibilidade em relações sociais. Alterou os seus comportamentos. Isso tem muito que ver com eu sinto que tenho mais equilíbrio, eu percebo que eu posso subir e descer uma escada mais fácil, eu sei que eu posso me trocar, eu sei que eu posso ir ao banheiro, eu consigo me limpar, eu consigo tomar banho, começo a ter uma série de autonomias. Essa autonomia não é psíquica, ela é uma realidade motora, porque a pessoa agora abaixa e amarra o sapato. Né? Ou seja, a gente alterando, né, essa estrutura desse tecido conjuntivo, tornando ele mais maleável e estimulando os seus próprios receptores, essa pessoa passa a ter uma experiência sobre ela de que ela tem mais condições de realizar uma tarefa motora que antes estava mais difícil, como pôr uma calça. Sim, né? Uma coisa aparentemente simples, sim, mas quando quem não consegue pôr uma calça tem uma experiência um pouco estranha sobre a sua própria potência de viver, né? Sim, sim. Não sei se eu ajudei um pouco nessa resposta. Não, sim. Agora, os diferentes tipos de atividades físicas, né? Alguns eles favorecem mais um desequilíbrio facial, vamos falar assim, né? E outros ajudam, o karatê, por exemplo, se pegar o kata, né? Aparentemente, como ele tem vários tipos de movimentos, né? Ele trabalha com vários tipos de coisa, né? O kata do karatê, ou se pegar alguns movimentos do yoga também, né? Eles facilitam a liberação facial?
Olha, então, essa é uma questão importante. Quando você faz exercícios muito repetitivos, numa único, que a gente vai falar, exageradamente num único plano, né, você não estimula todo o conjunto facial. Ou seja, você melhora, em tese, algumas linhas de força, algumas áreas de contração muscular e outras muito pouco. Então, o seu sistema coordenativo perde, fica um pouco em desvantagem. Então, é sugerido, nas práticas, quando a gente trabalha com a fáscia, que os movimentos sejam múltiplos, em múltiplos planos, que a gente fala, né? Então, você vai fazer um trabalho para frente, para trás, para um lado, para outro, para cima, para baixo, com giros, com outros giros, e toda a performance muscular, ela é feita em vários vetores de força em múltiplos planos. Então, sim, por exemplo, se você pega o karatê, capoeira, yoga, mesmo pilates, que vão fazendo com que você faça movimentos em planos diferentes, isso ajuda muito, né, para a estrutura facial, porque ela é um órgão sensorial em primeiro lugar. E de outro lado, você distribui as forças do corpo, né, nesse sujeito de tal forma que ele tem uma noção de equilíbrio muito mais adequada do que se ele fizer uma atividade hiperlocalizada, só dirigida num plano só. Uma pessoa que, por exemplo, só trabalha no plano sagital, se você mexer nela no plano frontal, ela pode, inclusive, desequilibrar e cair, mesmo sendo muito forte. Porque ele não tem, claro, a estrutura perceptual nessa linha não fica tão elucidativa para ele. Ao mesmo tempo, veja, quando a gente fala de trabalhar a face, a gente está falando, por exemplo, trabalhar os tendões, saltar, correr, pular, pendurar-se, né? São coisas que estimulam os tendões. Você fazer, por exemplo, correr, parar, depois recuar, depois você correr de lado, altera a relação dinâmica dos ligamentos. Então eu começo também a ter uma noção de que horas que eu tenho que parar, de horas que eu tenho que acelerar, o quanto eu diminuo de velocidade, ou seja, a variação de velocidade. A variação da posição do corpo no espaço altera os sensores motores do sujeito e, com isso, uma percepção das potencialidades dele de autogestão motora em relação ao ambiente que ele vive. Então, por exemplo, qual é o melhor exercício, né? Não sei se teria, mas eu diria assim, se você for andar no campo, você vai ter que subir, descer, agarrar, pendurar, pular alguma coisa. Dinâmico, bem dinâmico. É dinâmico. Você está como técnico de karatê agora? Não. Eu dou só aula, eu não estou mais. Há muitos anos já. Eu parei com essa vida mais de técnico já em 2008. Aí eu me afasto do campo, né, digamos, do mundo técnico e fico mais dentro da pedagogia, né? Eu acredito hoje, quer dizer, comecei a acreditar em 2004, quando eu realmente tomei essa decisão. Eu disse assim para mim, bom, um trabalho importante dentro do karatê é o seu trabalho pedagógico educacional. Então, eu me envolvo com isso, desenvolvo pensamentos, desenvolvo propostas de treinamento, mas sempre pensando do ponto de vista educativo. Não penso mais a competição, o resultado competitivo. Agora, dentro do treinamento da fáscia, eu trabalho com a questão do alto rendimento, isso sim. Sim, com os atletas daí, né? Os atletas de alto rendimento. Porque o último mundial seu foi em 98, é isso? Em Paris? O meu que eu participei foi em 98. Foi isso daí, né? É. Tanto de kata e de luta? Eu fui campeão de todos, eu participei em todas as práticas, né? De luta e de kata. Então, eu fiz uma carreira nisso, né? E traduzi muitos livros, né? São 17 livros traduzidos já. E é isso que eu venho fazendo, né? Mas sempre essa coisa no meu trabalho de que a pedagogia ela é uma coisa importante. Por que eu falo da pedagogia? Porque os seres humanos, quer dizer, todos os seres, mas os seres humanos, nós somos, né? A gente tem um potencial para a autogestão. É um potencial que a gente tem. E isso passa pelo processo pedagógico. Ele passa pela construção de uma pedagogia, né? Ele passa pelo sistema de você criar uma metodologia de ensino-aprendizagem. E a gente sabe fazer isso, e isso é importante para nós, né? No nosso mundo, a pedagogia é fundamental, né? E aí, então, eu trouxe para o meu trabalho
o aspecto educacional pedagógico. Isso que eu acho que vale, né, para mim. Porque aí está a transmissão do conhecimento, né? Onde isso que é o legado que vai ficando, né? É isso. Eu acredito. O ensino, né? Porque daí a dimensão apenas da questão do atleta, né? Apenas na função de atleta, ela limita a sua história pessoal. Agora, exatamente. A questão pedagógica, ela amplia, né? Não fica ela te põe na relação com as pessoas de uma outra forma. E vai deixando, né? Exatamente. Muda o afeto, né? Muda o afeto. O competidor é um atleta, o atleta ele é um sujeito que tem, o afeto dele é motor, ele tem uma relação com a sua velocidade de movimento, com a sua temporalidade, né? A educação, o afeto ele é de uma outra natureza, ele é da relação e do vínculo, né? Então a estrutura, a condição vincular que traz a educação é de parcerias, uma coisa mais cooperativa, né? Sim. E isso faz toda a diferença, né? E uma coisa que eu acho muito interessante do karatê é a estética, né? Porque ele tem uma dimensão suspeito para falar, né? Que é muito, né? Por conta dos cartazes, por conta do coisa, né? O karatê tem a cultura japonesa tem uma estética que me agrada muito, né? Eu sou um apaixonado pela cultura japonesa, pela estética japonesa, fui colecionador de artes, ainda tenho uma boa coleção de arte japonesa, de espadas, de material de porcelana, cerâmicas, esculturas, pinturas japonesas. Eu fiz e tenho uma obra grande da cultura japonesa. E a estética japonesa é uma estética intensa e delicada, né, ao mesmo tempo, né? Então eu estudei Ikebana, estudei caligrafia também junto com o karatê. Nas minhas aulas de karatê na minha academia eles tinham aula de caligrafia e Ikebana como parte do seu processo educacional. A gente colocou isso para os jovens, a gente trouxe isso para dentro do espaço. E eu fui muitas vezes para o Japão e trouxe, né, do Japão para cá vários profissionais, tanto de luta quanto recebi professores de teatro e de caligrafia. Eu me interessei e me interesso muito pela cultura e pela estética japonesa. Agora, a sua formação no karatê, ela foi no Brasil e no Japão, é isso? A minha formação, eu comecei aqui, né? Quer dizer, eu sou faixa preta de 3 estilos de karatê. Então, primeiro me formei na Goju-Ryu, depois eu fui para Shorin-Ryu, depois fiquei até hoje, desde 1978, quando eu estava lá na Universidade de São Paulo, eu conheci o professor Sasaki, e aí entrei para Shotokan, da Japan Karate Association. Mas sempre viajei muito, então durante muitos anos, durante 3 anos eu passei o que eles chamam de Summer Camp, ia para os Estados Unidos e ficava treinando lá. Depois eu fiquei 3 anos indo para o Japão, ficava 2 meses lá treinando, 45 dias, 2 meses, eu ia lá para a JK, até 98 eu fiz isso, e depois fui para a Inglaterra treinar, fui para a Itália treinar, fui para outros países treinar também. Mas aí eu ia lá como aluno para fazer treinamento mesmo, né? Aí conheci vários professores, mas a minha formação principal é aqui dentro. Quer dizer, quando eu recebo a minha graduação, e é tudo aqui, nenhuma graduação no Karatê foi lá fora. Entendi. E voltando à questão das técnicas de fáscia, a tensegridade, ela tem diferença em relação ao Rolfing? É outra técnica? Não, a tensegridade é um conceito. É um conceito, não é técnica. É um conceito. Existe um modelo, né, que é esse modelo tensegral que a gente fala. Quando você vai, por exemplo, lá na Oca, que você vê aquelas estruturas, né, de metal, todas justapostas, que tem uma suspensão no ar, aquilo é um modelo tensegral. O modelo tensegral, ele diz que uma estrutura dá suporte à outra. A diferença, por exemplo, as paredes aí da sua casa, as paredes da minha casa, são tensegridade. Então você tem uma atividade compressiva e uma atividade tensional. Acontece que nos modelos de tensegridade, esse modelo é mais móvel, ou seja, ele é formado não de estruturas rígidas, mas de uma estrutura elástica, né? Então você tem um elemento elástico e você tem um elemento mais rígido ou firme. E esses elementos rígidos e firmes,
eles ficam suspensos no ar. Né? Se você um momentinho só pega, eu vou te mostrar para você ver. Então, isso aqui é um chamado modelo de tensegridade. Então, você tem um elemento elástico, né, e você tem um modelo mais rígido. E os modelos rígidos, eles ficam suspensos no ar, sustentados por um tecido elástico. Então, existe uma força elástica e uma força compressiva, que de tal forma que a força, em qualquer área onde você mexer, essa força imediatamente ela migra para qualquer parte do corpo. Isso é chamado modelo de tensegridade. E aí a gente começa a falar, né, que as estruturas faciais, elas têm um comportamento elástico e mantêm as estruturas ósseas suspensas no espaço por uma tensão elástica, ou seja, você não tem uma compressão articular. Tudo que você não quer é isso. Então, o sistema elástico facial permite uma distância e uma preservação das estruturas articulares. E a estrutura, então, em tridimensional do corpo seria relacionada a essa distribuição de forças por todo o sistema. Então, a gente fala de distribuição de força através de um sistema elástico que transmite força pelo conjunto todo do objeto, de tal forma que as áreas mais rígidas e as áreas menos rígidas se mantêm em equilíbrio compressivo e tensional. Bom, esse modelo foi fortemente adotado pelo Rolfing, e depois por hoje em dia por muitos lugares, mas o Rolfing, a Edna Rolfing, trouxe esse conceito, dizendo que se o tecido conjuntivo está bem organizado em termos de mobilidade, o corpo age como um sistema de tensegridade. Mas se você tiver uma cicatriz, uma aderência, uma rigidez do tecido, existe uma alteração desses comportamentos e você pode ter, então, uma lesão articular, você pode ter uma lesão de distúrbio de equilíbrio, você pode perder equilíbrio, um senso de direção, e ela, então, passa a adotar, né, esse conceito de tensegridade, e a gente adota hoje esse sistema de várias formas. Então, é um modelo que ajuda a explicar a tridimensionalidade do corpo, né, de tal forma que as forças se movem pelo sistema todo, evitando estados compressivos. E qualquer desequilíbrio aí, ele já começa a alterar a estrutura. Né? Exatamente. Vamos supor que eu fiz uma cicatriz e esse tecido aqui fez isso, já alterou a estrutura. Olha só. O meu trabalho é voltar a criar uma possibilidade que essa força possa ser distribuída de uma forma mais geral por todo o sistema. Então, nenhuma força ela é diretiva, toda a força ela é, então, distribuída pelo sistema. Certo, muito interessante, né? E muitos têm se falado, né, da questão do intestino como segundo cérebro, neurotransmissores que até então localizaram o intestino, enfim, o intestino hoje está sendo muito estudado e muito valorizado, a saúde intestinal dentro da... Cérebro entérico que eles falam, se fala, né? É isso. E você viu alguma coisa sobre isso na questão da influência da face, tipo, por exemplo, na síndrome do intestino irritável? Então, a síndrome do intestino irritável é uma alteração, né, desses mecanorreceptores, esses proprioceptores, que estão na face da estrutura visceral. Então, há alterações. Há alterações. Então, você tem um tipo de mecanorreceptor chamado tipo C, né, que eles são pouco mielinizados, esse é um outro termo que se usa, mas que tem uma quantidade gigante, né, muito larga, muito extensa desses mecanorreceptores ligados às estruturas faciais da parte visceral do corpo, gerando, então, informação, né, para o sistema nervoso autônomo. Então, sim, é do sistema facial. Isso é a interocepção, basicamente. E a manipulação ajuda a aliviar? A manipulação ajuda, sim. Fora, por exemplo, questões cirúrgicas, né, abdominais, que efetivamente alteram várias condições internas do sistema visceral, as manipulações, inclusive manipulação facial visceral, que é um nome que a gente usa, exatamente no sentido de fazer com que haja menos aderências entre o intestino, entre os órgãos internos do corpo. Né? O aumento, que são várias estruturas faciais que tem dentro da estrutura visceral, eles têm uma maleabilidade para eles poderem se mexer enquanto está tendo todo o processo de peristalse. Então,
enrijecimentos, alterações na densidade, né, desses processos peristálticos vão alterar, sim, o comportamento emocional, dando inclusive a síndrome do intestino irritável. Sim, porque percebe uma relação muito, né, grande entre... E existe, então, procedimento de intervenção para isso mesmo, para o sistema facial visceral. Olha só. Porque daí é outra coisa também que a gente acaba pensando só que a fáscia, as intervenções são apenas tipo para a parte mais músculo-esquelética. Muscular e coisa e tal, não. Né? Então, não, visceral também tem a crânio-sacral, porque você também pode intervir nas meninges, né, na estrutura da pia mater, da dura mater, né? Existem trabalhos. Então, o trabalho crânio-sacral, ele é um trabalho basicamente de sistema facial, né? Você vai mexer nas meninges. Né? Aí você tem o Visceral Work, que é um dos trabalhos também, onde você intervém, vai procurar intervir na organização dos espaços, né, e das condições internas das vísceras, que passa por um lado estrutural, mas também você tem questões bioquímicas, como, né, questões, por exemplo, uma pessoa muito irritada, muito nervosa por questões traumáticas, pode alterar também o comportamento visceral, e vice-versa também vai acontecer. Né? Uma intervenção, uma alteração do sistema facial por alimentos, estilos de vida, tabaco e assim por diante, também vão gerar alterações na organização das respostas viscerais e, portanto, né, nesse cérebro entérico, nesses mecanorreceptores e dessa forma também, digamos, na sua razão própria de se enxergar, né, como sujeito no mundo. Perfeito. Johannes, quer deixar algum recado aí para divulgar a Universidade da Fáscia? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Fiquem, né, convidados a, acho que, passear um pouquinho ali no Instagram da Universidade da Fáscia, ver os trabalhos. Existe uma série de cursos que são promovidos pela Universidade da Fáscia, desde cursos de manipulação facial, como dos estecos, até os trabalhos de treinamento da Fáscia, que é o Facial Fitness e o Faciability. Então, estão convidados a nos conhecer e vir também, né, participar dos nossos projetos de estudos da Fáscia. Eu tô vendo alguns vídeos lá seu fazendo uns movimentos lá, né? As liberações, muito interessante. Eu dou aulas também, né? Quer dizer, todas as terças, quintas e sextas, 8 horas da manhã, eu dou um treinamento de fáscia por aqui. Ela é virtual. Né? Então a pessoa entra lá, é Zoom, é ao vivo, presencial comigo, não é gravação, eu não dou aula gravada. Certo. Então esse é um trabalho que eu acho bem interessante para quem quer conhecer, fazer as aulas comigo de manhã. E, ó, terça, quinta e sexta, 8 horas da manhã, das 8 às 9h45, 9h50. Sua camisa. Pra caramba. Literalmente. Certo. É isso. Mas obrigado novamente, Johannes. Tá? E eu que agradeço. Agradeço também ao público que vai estar nos assistindo. Aí qualquer dúvida também pode estar mandando, que a gente caminha para o professor Johannes, tá bom? Agradeço desde já a atenção de vocês também.